Continuando a nossa aula, hoje a gente vai ver as principais etapas de um lançamento imobiliário. Vamos listar essas etapas e depois vamos aprofundando para que você vá tendo conhecimento de como é que se faz um lançamento imobiliário, como ele acontece, como as coisas fluem dentro de um lançamento imobiliário. É muito importante o corretor de imóveis conhecer essas etapas, saber como é o processo, dar início a um projeto de lançamento imobiliário. Só assim ele se diferencia. Sem capacitação, sem conhecer os detalhes, sem acompanhar, é muito difícil fazer sucesso nesse mercado imobiliário. Então, veja, dentro de um lançamento imobiliário, você tem as etapas fundamentais. São 6 etapas que você tem que seguir à risca para poder você ter um bom projeto. E aí é importante que você tenha o seu network, para você apresentar para a construtora, para o investidor, para o incorporador, mas você vai conseguir realizar um projeto de lançamento imobiliário. É como fazer esse projeto que eu quero ensinar a você nessas dicas que venho dando já a esses dias. Então, vamos lá. Partindo para as etapas fundamentais do lançamento imobiliário, a primeira etapa que nós temos é o estudo de viabilidade, ou seja, a ideia do projeto. A primeira coisa, um investidor, um incorporador, um corretor de imóveis, um empreendedor, ele vai ter a ideia de fazer um projeto imobiliário. E esse projeto imobiliário vai precisar de um lançamento. Agora mesmo, no dia 29 de maio, nós vamos ter em Caruaru, às 18 horas, o lançamento de mais um empreendimento imobiliário pela Rasa Construtora. Mas antes dela chegar nesse lançamento, houve muitas etapas. Houve negociação, houve compra do terreno, houve incorporação, houve alienação, ou seja, centenas de ações aconteceram para que culminasse nesse lançamento que vai acontecer na sexta-feira, dia 29, na cidade de Caruaru, e eu vou estar lá participando desse lançamento que vai acontecer. Então, veja, a primeira questão que fica é a ideia do projeto. Essa ideia pode surgir do investidor, do incorporador, do construtor. Ela pode ser levada por um corretor de imóveis, eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Pode ser fruto de uma pesquisa, de uma agência de marketing, de publicidade, de alguma coisa, a pedido de alguém que está fazendo uma pesquisa para ver se naquela área, naquele local, cabe o empreendimento que está na cabeça do cara. E a gente precisa estar atento a isso, precisa estar alerta. Pode também ser fruto de uma decisão do governo de uma região. De repente, o governo desapropria uma área, como desapropriou agora ali na Boa Vista, aquela área do Colégio Americano Batista, foi desapropriada pelo governo do estado, 90 milhões de reais foi o valor pago à Convenção Batista de Pernambuco. Então, você tem toda aquela área ali que vai se transformar provavelmente num centro administrativo, num posto de saúde, num hospital, num anexo do Hospital da Restauração. Não sabemos qual é o projeto, mas esse projeto vai impactar aquela área. Assim como o rooftop da construtora Pernambuco impactou também ali, naquele local da Agamenon Magalhães, ali no Parque Amorim. Então é importante você estar atento a essas decisões governamentais. E pode surgir pela implantação de polos. De repente, um polo de educação começa a surgir numa determinada área. Vai vir junto uma série de necessidades. Necessidades de flats e apartamentos para aluguel, necessidade de lojas comerciais, necessidade de casas para moradia, necessidades de transporte público, de pavimentação de ruas, de saneamento básico, enfim, um empreendimento imobiliário, ele cria ramificações que mexem com toda uma cadeia produtiva. E isso o corretor tem que estar atento, dentro daquela área, esse empreendimento vai impactar o quê? Vai necessitar de quê? Como é que eu posso trabalhar em relação a isso? Então é importante que você acompanhe essas etapas para que você não se perca no caminho. A segunda etapa, 1.2, ou seja, a segunda etapa do ponto 1,
que são as etapas fundamentais. A gente está na primeira etapa, que é essa etapa aí. O primeiro é a questão de como a ideia surge. O segundo é uma pesquisa de mercado para saber se a ideia é viável economicamente, se vai ter a condição de se fazer esse projeto, porque sem condições econômicas ninguém vai fazer. O investidor não quer investir se o terreno for muito caro, porque ele não vai ter retorno. Se a prefeitura é muito burocrática e cobra taxas altíssimas, ele vai procurar uma cidade onde as taxas, os incentivos sejam maiores. Enfim, é o local, o público-alvo, a questão da prefeitura, tudo vai influir nessa viabilidade econômica desse empreendimento, desse projeto que está sendo pensado. Dito isso, é importante que o corretor de imóveis esteja atento a todas as áreas que estão livres na sua região, aos imóveis que podem ser transformados em incorporações. Ele tem que estar o dia todo com essas coisas na cabeça para arrumar projetos, para correr atrás de projetos. É muito importante que ele esteja sempre atento, sempre buscando essas mudanças. Você tem também a questão da prospecção. Uma vez que você identifica o empreendimento, sabe que vai ter, fez a pesquisa de mercado, agora é hora de prospectar a área. E aí você vai ter os seus métodos, a sua metodologia, a forma de abordagem, como é que você vai conseguir isso. No nosso curso de lançamento imobiliário, você aprende o ABC direitinho de todos os passos que você tem que dar para realizar um projeto de lançamento imobiliário. Para realizar um projeto imobiliário, para realizar o lançamento desse projeto, para buscar os parceiros, tudo isso você vai aprender junto com a gente no nosso curso de lançamento imobiliário. Nós vamos dizer como é que você vai fazer essa pesquisa, em que pontos você vai destacar a sua busca, a sua necessidade, para que você possa ter resultados positivos. Então, o 1.3 é a área, é a busca da área para implantar o projeto. Sem área você não implanta. Tem uma brincadeira que a turma diz que um cara chegou para o construtor e disse: olha, quero que você construa para mim um prédio, mas quero que você comece do 10º andar. E o construtor, de forma muito inteligente, disse a ele: construa, pode mandar subir o material. Suba o material que a gente faz o seu prédio. Então, veja, hoje ele não poderia dizer isso, porque com esses sistemas que a gente tem hoje, de repente ele subiria esse material com essas máquinas, esses guinchos, esses guindastes, e ele teria que construir do 10º andar para baixo. Então, hoje em dia ele já não faria mais isso. Mas pesquisa a área, procura a área. Quando você vai no centro do Recife, você viu aquele novo hotel e na frente sendo construído um centro de convenções para 7.000 pessoas, onde eram galpões abandonados do Porto do Recife. E isso foi feito negociação, incorporação, projeto, licitação, tudo, enfim, mas o projeto está quase pronto. Corretores ali se envolveram, empreendedores, investidores, assim como o Caio José Estelita também. Então é muito importante que o corretor esteja atento a essas coisas. 1.4 é a busca desses parceiros. Como é que você vai conseguir os parceiros certos para desenvolver o projeto que está na sua cabeça, para fazer esse empreendimento imobiliário? Quem vai gastar dinheiro? Essa é a pergunta básica. Quem vai investir para ter o retorno? Evidentemente, ninguém vai investir sem retorno, mas quem é que vai investir? Você tem que identificar, você tem que ir atrás, você tem que ter esse bom network. Então, não deixa de trabalhar a questão dos parceiros, e a gente lá trata, no nosso curso, parceiro a parceiro, como é que você se aproxima de cada um, como é que você interage, como é que você se relaciona, enfim, como é que você passa a fazer parte do grupo que você quer atuar, que você quer trabalhar. Okay? E, por último, você tem a aprovação do projeto. Você vai para dar início à aprovação, você vai buscar a prefeitura, vai buscar a documentação, a legalização, vai investigar o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, para saber o que pode e o que não pode ser construído naquela área que você está pensando. Enfim, você vai ter que cumprir as burocracias legais, pagar as taxas, ter a licença, ter tudo e fazer o registro de incorporação. Sem ele, você não tem nada. E aí começa o início das obras. Esse início das obras já é uma outra etapa, onde você já pode ter um lançamento. Você não pode oferecer vendas, você não pode ter pré-venda, que é ilegal.
mas você já pode dar início a um trabalho de apresentação do projeto ao público-alvo que foi pré-estabelecido na pesquisa. Quem é o público-alvo? Vai vender para quem? Que é, de fato, o cliente ideal que vai adquirir esse empreendimento, esse projeto que está sendo levantado e construído. Então, o início das obras é o ponto final da primeira etapa, e aí nós iniciamos uma segunda etapa, que é a de apresentação do projeto, e a gente fala dela, evidentemente, a partir da segunda-feira que vem. Então, nós estaremos apresentando a segunda etapa de um lançamento imobiliário, que será a apresentação do projeto para a sociedade. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.